A pergunta que prova que Moisés ressuscitou. Com certeza você já deve ter visto muitos debates que envolvem a questão da ressurreição de Moisés. Vídeos são feitos, livros e artigos são escritos, onde de um lado temos pessoas que afirmam de forma cabal que Moisés ressuscitou. De um outro lado, temos outras pessoas que também afirmam de forma categórica que Moisés não ressuscitou e que essa crença não passa de uma heresia. Adventistas e não adventistas defendem a ressurreição de Moisés. De um outro lado, temos imortalistas que afirmam que Moisés nunca ressuscitou. E aí, quem está com a razão? Quem está com a verdade? Parece um debate sem fim. O problema de tudo isso é que as pessoas não se curvam diante da revelação da palavra de Deus. As pessoas não se prostram diante da verdade acerca desse assunto. E eu irei mostrar através desse vídeo que existe uma pergunta que prova de forma categórica que Moisés ressuscitou. Os que creem na imortalidade da alma acreditam que Moisés ele está em espírito no céu e que o mesmo apareceu no Monte da Transfiguração também em espírito. Existem alguns imortalistas que acreditam que o que ocorreu ali no Monte da Transfiguração foi uma visão. Independente da posição de que qualquer imortalista venha adotar, uma coisa é fato entre eles. Eles afirmam que Moisés não ressuscitou. O interessante é que os imortalistas eles descartam todos os textos bíblicos, provas, argumentos que apontam para a ressurreição de Moisés. Por exemplo, temos Judas 9, onde mostra ali uma luta, uma disputa entre Miguel, que queremos ser o próprio Cristo, o próprio Deus, disputando o corpo de Moisés com Satanás. Há uma demanda legal nessa disputa aí. E o interessante é o seguinte, os imortalistas creem que quando um justo morre, o seu espírito vai para o céu. Ora, se Moisés morreu e o seu espírito já está no céu, qual a necessidade de disputar um corpo? Não há nenhuma necessidade. Percebeu a incoerência nessa narrativa imortalista? Outra questão também, quando Moisés e Elias aparecem no Monte da Transfiguração, Pedro oferece tendas para Moisés, Elias e Jesus. Ora, qual a necessidade de oferecer tendas para um espírito? Será que todos ali estavam em corpos? Jesus, Elias, Pedro, Tiago e João. E somente Moisés estava em espírito? Percebeu que não há lógica nesse raciocínio, não há lógica nessa argumentação utilizada pelos imortalistas? Eles ignoram todas essas evidências que apontam para a ressurreição de Moisés e dizem assim, não há nenhum texto na Bíblia que diga de forma clara e objetiva que Moisés ressuscitou. Logo, Moisés não ressuscitou. Eu já vi muitos apologistas, debatedores, em canais de TV usarem essa argumentação, que só acreditariam na ressurreição de Moisés se a Bíblia mostrasse um texto de forma clara e objetiva que Moisés ressuscitou. Até mesmo Elias Soares, esse mesmo Elias que você conhece, que dias atrás eu gravei aqui um vídeo dizendo que ele foi travado pelos adventistas do sétimo dia. Esse mesmo Elias que quando está sem argumentação, sem respostas, sem saída, ele recorre à sua velha falácia que diz o seguinte, a pergunta que travou os teólogos adventistas. Primeiro, porque não há nenhum texto na Bíblia, nas Escrituras, que diga que ele foi ressuscitado. Primeiro, porque não há nenhum texto na Bíblia, nas Escrituras, que diga que ele foi ressuscitado. Não há nenhum texto na Bíblia, nas Escrituras, que diga que ele foi ressuscitado. Perceba como esse argumento ele é superficial, raso e inconsistente. Na verdade, é um tiro no pé. Esse tipo de argumentação depõe contra eles mesmos. Certo? Veja só, usando o mesmo critério da pergunta que o Elias Soares, juntamente com outros imortalistas fazem, eu irei também fazer uma pergunta usando esse mesmo critério, seguindo a mesma linha de raciocínio deles. Veja só, eles dizem assim, só acredito que Moisés ressuscitou se houver um texto na Bíblia que diga de forma clara que Moisés tenha ressuscitado. Ora, diante dessa pergunta, eu também faço a minha pergunta. Mostre-me
um único verso bíblico onde mostra alguém entrando no céu sem ser por meio do corpo. Algum espírito eterno, etéreo, incorpóreo e imaterial entrando no céu. Eu só quero um verso bíblico onde mostra alguém entrando no céu sem ser por meio do corpo. Então, se alguém tem tal texto, por favor, mostre-me, porque assim você estará fortalecendo a sua argumentação de que há possibilidade sim de espíritos incorpóreos entrarem no céu. Eu só quero um único texto que mostra alguém entrando no céu sem ser por meio do corpo. Agora, por que a minha pergunta ela mostra a fragilidade desse tipo de argumentação? Simples, porque a Bíblia nos revela que todos que entraram no céu, todos entraram com um corpo. Temos pelo menos 3 personagens bíblicos que entraram no céu com um corpo. Temos Enoque, Elias e Jesus. Vou deixar Moisés de lado porque Moisés faz parte da nossa discussão. Então não vou utilizar Moisés como exemplo. Mas temos aí Enoque, Elias e Jesus. Ou seja, todas as pessoas que entraram no céu, que são mencionadas pela Bíblia, entraram utilizando um corpo. Então isso joga por terra essa falácia de que espíritos incorpóreos, etéreos e materiais podem entrar no céu. Para provar que Moisés ressuscitou e que entrou no céu com um corpo e que também apareceu no Monte da Transfiguração com um corpo, nós temos 3 personagens bíblicos e 3 passagens bíblicas que provam essa afirmação. Ou seja, todos que entraram no céu entraram com um corpo. E vocês que afirmam o contrário, que espíritos podem entrar no céu e que Moisés apareceu em espírito e não foi ressuscitado, vocês não têm nenhum texto bíblico onde mostra algum personagem ou espírito entrando no céu. Agora veja que interessante. Jesus, quando subiu ao céu, ele foi por meio do corpo. Jesus não foi em espírito. Veja só, Jesus morreu, ressuscitou e Tomé pôde tocar em Jesus. Jesus comeu com os seus discípulos e depois ele foi para o céu. E quando Jesus foi para o céu, ele foi por meio do corpo. Sabe por quê? Porque Jesus queria deixar essa verdade sedimentada em nossa mente. De que o que vai para o céu não são espíritos desencarnados, mas corpos glorificados. Essa verdade Jesus deixou centrada na palavra de Deus. De que o que entra no céu são corpos e não espíritos etéreos. Então a minha imprecação é que a Bíblia não diz, por que eu vou impor uma ideia que a Bíblia não está dizendo? Então a minha imprecação é que a Bíblia não diz, por que eu vou impor uma ideia que a Bíblia não está dizendo? É que a Bíblia não diz, por que eu vou impor uma ideia que a Bíblia não está dizendo? Então, senhor Elias Soares, já que o senhor ignora todas essas evidências, essas provas que apontam para a ressurreição de Moisés e nos pede um texto onde aponte de forma clara e objetiva, dizendo assim, Moisés ressuscitou? Bom, eu também devolvo a pergunta, mostre-me o único verso bíblico onde diga que alguém entrou no céu sem ser por meio do corpo. Na ausência de tal texto, o senhor terá que admitir que as evidências pró-ressurreição de Moisés está pendendo para o nosso lado, porque no final são 3-0, ou seja, temos Enoque, Elias e Jesus, que atesta a nossa crença e a nossa afirmação de que de fato Moisés ressuscitou e que foi para o céu por meio do corpo. Moisés é dedução, é ilação, é conjectura, é eu acho. Essa afirmação feita pelo Elias Soares e outros imortalistas de que a nossa crença na ressurreição de Moisés é pautada na ilação, na dedução, na inferência e em conjecturas, cai por terra, certo? Porque até o momento nós temos somente textos bíblicos onde apontam que todos que entraram no céu entraram por meio do corpo. Agora, se Moisés ele é uma exceção e espíritos podem entrar no céu, então o ônus da prova agora está sob a sua responsabilidade. É que a Bíblia não diz que Moisés ressuscitou. Nós não podemos afirmar com certeza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Até o momento temos
3 personagens, 3 textos bíblicos, e você, Elias Soares, não tem nenhum personagem que entrou no céu sem ser por meio do corpo, e nenhum texto bíblico onde mostra que espíritos desencarnados entraram no céu. Vou ficar no aguardo, quem sabe esse texto seja encontrado. A verdade da palavra de Deus sempre vai prevalecer e ela sempre vai vencer. Um abraço a todos, fiquem na paz, curta esse vídeo e até mais. Que bom que você veio a esta página. Se você veio a esta página é porque você não é um cristão papa sermões. Se você está nesta página é porque você não quer ser um ouvinte passivo e nem ficar esquentando o banco da igreja. Você quer fazer a diferença, você quer desenvolver os seus dons espirituais. E eu tenho um curso de pregação bíblica, ou um curso de homilética, que vai lhe ajudar a desenvolver os seus dons espirituais. Vai ajudar a você a estudar a Bíblia de uma forma diferente e a apresentá-la de uma maneira que impacte a sua vida e a vida das pessoas. Então dê uma olhada na página aqui abaixo, veja a grade curricular do curso, veja os benefícios, os bônus que você vai ter e decida hoje fazer a diferença, fazer algo pelo reino de Deus. Eu espero que este curso seja uma bênção na sua vida, vai ser um prazer para mim poder lhe assessorar ao longo